Bom, gente, vamos continuar o segundo vídeo. Terceiro, né? Porque pulou 2 minutos e um pouquinho do outro vídeo, viu? Para vocês ficar esperto, que quando eu boto no canal, eu boto o que eu aqui. Então sempre o vídeo pulou, aí pegou um videozinho de 2 minutos. Mas eu coloco no canal, porque faz parte da mensagem, viu? Até um dia quando eu souber, tiver, olha, bem estruturado, para mim poder fazer tudo organizadinho, amém? Mas o importante é a palavra que vocês estão ouvindo, que é a palavra de Deus. Amém? Então, aqui nessa mensagem eu gostaria de ler, mas vamos terminar esse capítulo 3 de Amós, que eu parei aqui no versículo 7, que é exatamente o que vai nos dar seguimento para mim ler essa mensagem aqui. Amém? Então, aqui, continuando aqui, diz o seguinte: vamos ler aqui, Amós 3, versículo 7, diz assim: ó, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. É exatamente o comandante, quando vai para uma guerra, ele instrui os seus comandantes: ó, vá por aqui, 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 ó, faça assim, assim, assado. Isso é o rei. O rei tem seus comandantes. E o nosso comandante é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Amém? Então, aqui, né, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Em Gênesis 6, versículo 3, vamos ver aqui o que é que Deus fala através de Gênesis 6, versículo 3. Isso, 13, versículo 3. Fala aqui: a corrupção geral do gênero humano. Então ele diz assim: ó, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Noé é outro profeta. Noé era o profeta antes o ano diluviano, né? Então Noé tinha sua mensagem lá, né? É o mesmo profeta. Todo profeta ele vem anunciar. É quando o negócio está difícil aqui. Aí Deus usa um homem para trazer uma mensagem. Então aqui ele diz aqui, ó. Gênesis 6, versículo 3. Então disse Deus a Noé, tá vendo? Que sempre Deus vem ao profeta. Então, olha o que é que ele diz, olha. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo, tá vendo? Isso aqui não é livro de história, é livro de profecias. É isso que vai acontecer com a gente aqui. Se você não tiver abrigado na Arca da Aliança, que é Jesus Cristo, você vai ficar. Aqui era um barco, mas representava exatamente Jesus Cristo. E hoje para a gente é Jesus Cristo. Então o profeta nos trouxe, é uma mensagem de restauração, para você escapar do que essa terra vai passar. Nessa época de Noé foi o dilúvio, mas agora é fogo. Essa terra vai ser purificada. Você veja que as coisas estão tudo ardendo. Tá entendendo? É porque o ferro vai voltar para a terra. Essa terra vai ser restaurada, porque o que Deus queria para mim e para você era um jardim, não um deserto como tem aí. Tá entendendo? Isso foi Satanás que perverteu. Mas Deus está reunindo ele, está solto aí, mas Deus está reunindo ele e os seus anjos para queimar tudinho junto. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, tá ou não tá? Isso aqui eu estou lendo Gênesis, lá em Noé. Olha o que é que Deus disse para Noé. Será que não é o que está acontecendo com a gente, não? Jesus Cristo é o mesmo ontem, em Noé, hoje, aqui, agora, e será eternamente. Ele não muda, é o mesmo Deus. Então, do mesmo jeito que ele fez com Noé, ele está fazendo comigo e com você aqui. Ele está nos buscando, nos chamando para nós fugir dessa condição que vai passar essa terra. Então ele diz assim, ó: o fim de toda carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com toda a terra, tá vendo? Eis que os desfarei com toda a terra, tá vendo? Então Deus não vai poupar ninguém. Agora, que ele é a saída, é. Então você quer a saída? Você quer escapar disso? Como Noé escapou, Noé e sua família escapou do fogo, da água lá, que agora é fogo. Essa terra vai ser purificada, vai ser queimada. Você pensa que estão abrindo o posto aqui mesmo, perto daqui de casa, tem bem uns 5. Você acha que é para quê? Para se cumprir a palavra de Deus. Essa terra vai ser queimada. Tu acha que esses postos que estão abrindo é para quê? O que é que tem debaixo da terra nesses postos? É o quê?
Ah, vocês estão por fora. Busca uma mensagem para abrir seus olhos, para poder Deus entrar em você e abrir, ó, meu filho, olha o que é que você está, olha o que é que vai acontecer. Enquanto vocês não entregar a sua direção a Jesus Cristo, vocês vão ficar cegos. Então, continuando aqui, então, nós leu agora Gênesis 6, versículo 3, agora vamos lá em Salmos 25, 14, vamos ver o que é que Deus nos diz lá em Salmos 25, 14, amém? É isso, gente, Deus é escape, Ele quer nos salvar de Satanás, e Satanás quer levar a gente para o lago de fogo, por isso que ele está entupindo você de dívida, é para isso, para tirar seu tempo da palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra liberta. Quando a palavra chegou a Noé, libertou ou não libertou? Mas agora não, sabe o que é que Satanás está querendo? Entupir você de dívida, para você não ter tempo de ler a Bíblia, para você não ter tempo de escutar a palavra de Deus no templo. É isso que Satanás está fazendo com você. Você pensa que esse celular é para quê? É para você escutar em casa, não ir lá. Mas só que lá é o templo, lá é quando Deus está lá sobre o sacerdote lá. Lá tá todos os irmãos orando na casa do Senhor. E se sua oraçãozinha tá pouca, tá fraca, a minha tá forte, a do meu irmão tá forte, pega a sua e leva. Não é você ficar em casa não. Não pense que é a mesma coisa, que não é não. Faça como o salmista Davi, me alegrei-me quando soube que ia à casa do Senhor. É isso, amém. Ah, se eu tivesse a mente como muitos irmãos têm, que é esse versículo, ele lembra logo, mas eu não, tenho que me lembrar, tenho que ir lá ler, porque é isso. Isso é um dom. Eu não tenho esse dom de lembrar de. Não, é aos poucos. Agora que eu tenho pedido a Deus para isso, eu tenho, Senhor, abra minha mente, deixa eu me lembrar. Vejo os irmãos ali, lembra, para dar um conselho, lembra de versículo por versículo. Mas só que eu não lembro, gente. Vou fazer o quê? Se eu não tiver a Bíblia do meu lado para mim poder ir nas referências, eu escrevo as referências, tem tanto caderno aqui. Por quê? Porque eu leio um capítulo e tenho que ir às referências para poder aquilo entrar, para mim poder entender o que é que Deus está falando comigo. E é isso mesmo, a Bíblia Sagrada é isso. Então, assim, Salmos 25, versículo 14, aqui Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Olha aqui que sinceridade. É a minha, não é a sua, não? Seja sincero para Deus. Olha, o segredo, aqui, o versículo 14, você veja que é um casamento, tá vendo? Deus não, olha, do mesmo jeito que ele falou lá com Noé, ele falou aqui com Davi e falou lá na frente com Amós. Olha aqui, ó. Olha o que é que diz aqui, ó. Versículo 14 de Salmo 25, olha. O segredo do Senhor é para os que o temem e lhes fará saber o seu conserto, tá vendo? Então Deus faz saber através de quem? De um anjo. Deus tem muitos anjos sobre essa terra, eu sou um deles. E estou aqui, ó. Se vindiquei de porta-voz de Deus. Ó, quem não era eu, e ó o que eu sou hoje. Tá vendo? Graças a Deus, eu não sabia, mas agora eu sei que eu sou um escolhido de Deus, ora. Eu era cego. Eu estava cego, ele me soltou e veio aqui, ó, e veio para 2017 me esperar. Ele me colocou aqui dentro desse tempo em 84. Foi quando meu pai e minha mãe me concebeu lá. E quando eu saí dela, eu dei o primeiro berreiro. Então ele me soltou aqui e correu para 2017 me esperando. E estendeu as mãos para ele. E eu, quando vim na maré, me agarrei com ele. E hoje, graças a Deus, estou aqui, ó. É isso que Deus faz. O tempo que você está vivo é para se encontrar com ele. Não é para se desencontrar com ele, não. É para encontrar com ele. Em João 15... Vamos ler aqui a outra, João 15, versículo 15. O que é que João 15, o que é que Deus fala através de João? Qual é o ministério de João? Qual é o ministério de João? O ministério de João é o quê? O ministério de Jesus que está através do mensageiro João é o profeta, o filho de Deus, tá vendo? O profeta, filho de Deus, é o ministério de João. É exatamente isso que a gente vai ler aqui, ó. João 15, 15 fala o seguinte. Deixa eu ver aqui.
Para lembrar de cabeça, mas aqui, ó. Já vos não chamareis servos. Olha para aqui, o que é que Deus já me chama. Olha com o que Deus está falando comigo. Olha o que é que ele está dizendo. Já vos não chamareis servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Oh, amém, Jesus. Por quê? Tudo quanto houve de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tá vendo? Então você veja que o profeta William Branham, o que é que Amós fala? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tá vendo? Então, o profeta é a boca de Deus. Então, o que é que todos os pastores, todas as mensagens deveriam, todas as igrejas deveriam? Seguir a voz do profeta. Mas não segue. Querem seguir a voz deles mesmos, do conserto deles. É por isso que a igreja romana caiu, por quê? Porque ela fez dogmas. Então deixou, olha, a palavra de Deus é lá em terceiro lugar. Ela joga Jesus Cristo lá em segundo lugar. Aonde Jesus Cristo é o caminho. E ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Então ela negou Jesus. Tá entendendo? Então ela negou Jesus. E os servos vai seguindo ela do mesmo jeito. Sabe para onde é que vai terminar esses servos? Lá no Lago do Fogo, junto com o falso profeta. Que será chamado de anticristo. E toda pessoa que deixa a palavra de Deus para seguir suas ideias é anticristo. Né? Então, aqui em João 15 já diz assim, ó, já vos não chamareis servos, porque um servo não sabe o que o fez o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto houve de meu pai, aqui ó, olha o pai que ele está falando aqui, ó, houve do meu pai, que é a mente de Deus, vos tenho feito conhecer. Então você veja que tem que ter o dom para você conhecer. O que é que Atos 2,38 diz? O que é que a gente tem que fazer em Atos 2,38? Vamos dar um pulinho aqui para você poder entender o que é que esse versículo tá nos relatando. Você precisa do dom, e se você não for batizado da maneira correta, se você não crê da maneira correta, então não tem como você conhecer, porque você está fora da palavra de Deus. E Deus só tem compromisso com a palavra dele. Se você não tiver edificado nela, que é Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, através dos profetas, então você está fora da vontade de Deus. Por quê? Olha aqui o que é que o dia de Pentecostes, que nós vem de Pentecostes, olha o que é que diz. E disse-lhe Pedro, arrependei, você tem que se arrepender. E arrependei-vos e cada um de vós. Então é cada um, é individual, é cada um. É eu, é você. Arrependei cada um de vós e seja batizado. Olha aqui. Em nome de Jesus Cristo. É no nome, não é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como a igreja romana batiza, como as protestantes batizam. Que ela chega assim, aí vai, explica tudinho, não, Jesus Cristo pega tudinho. Mas na hora de lhe selar, de colocar o selo, ela diz assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, cadê o nome Jesus Cristo? É no nome. Você tem que ser batizado no nome. Você só abre uma conta se você tiver o nome. Você só herda alguma coisa do seu pai e sua mãe se você tiver o nome. Então você tem que estar edificado nessa igreja aqui, de dia de Pentecostes. Não é na nossa hoje em dia não, nessa romana não. É nessa daqui de Pentecostes. Você tem que ter arrependimento, você tem que ser batizado no nome dele. Aí sim, aí veja o outro. A fase final, olha. Para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, o próprio Deus na sua vida. Então, para você ter Deus na sua vida, você tem que passar por isso aqui. Se você não passou, se você foi batizado criança, fora. Você não está batendo com a palavra de Deus, não. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi batizado aos 30 anos, ou foi 33 anos. Tem uma idade para você saber o que é certo e o que é errado. Bebê não se batiza, bebê se dedica. Agora quer seguir? Continua aí. Eu não, graças a Deus, Deus revelou para mim. E é isso. Deus não faz nada sem revelar seus servos. Então, continuando aqui, versículo 8,
diz o seguinte, do 8 ao 10, fala assim, olha. Bramiu um leão, quem não temerá? Quando um leão, ruge, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem é Jesus Cristo? O leão da tribo de Judá. E aí? Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará em nome desse leão? Quem é que não quer profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo agora? Vivendo. Não profetize sem viver não, que não tem força não. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, no mundo, o Egito é o mundo. E dizei, ajuntai vós sobre os montes de Samaria, e vede, Samaria era uma cidade, então é nas cidades, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro delas. Amós 1, versículo 2, vamos aqui, que é a referência. 1, versículo 2 diz, Amós 1, versículo 2 diz, e disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, para dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Ameaças contra diversas nações e contra Judá. Olha para aqui, ó. Amós 1, versículo 2, que é o que a referência está nos indicando aqui. E disse, 2 pontinhos, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Atos 4:20, vamos ver aqui o casamento. Atos 4:20. Atos 4:20. Aleluia, glória a Deus. Atos 4:20. O que é que o livro de Atos nos garante aqui? Atos 4:20 diz. Aqui fala a respeito de que Pedro e João perante o Sinédrio, isso. Então, olha o que é que diz aqui, ó. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, exatamente. Então o profeta ele só fala o que escutou de Deus, meu amigo. Os mesmos ensinamentos do profeta William Branham é os mesmos ensinamentos de Paulo, o apóstolo Paulo, quando Jesus se encontrou com ele e deu uma mensagem para ele, e ele saiu por toda a região pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então é os mesmos ensinamentos. Na visão que ele teve lá na sexta dimensão, ele viu uma multidão de lá e perguntou ao anjo lá, quem são eles? São todos que foram convertidos pelo seu ministério. Ele disse, e o povo de Paulo? Eles estão ali. Ele disse, certamente se os de Paulo tiver, o meu também entra. Por quê? Porque ele tinha garantia. Olha, isso é quando uma pessoa é firme. Os ensinamentos, o que eu ensinei foi tudo os que Paulo me ensinou na palavra. É isso, meu amigo. Uma mensagem verdadeira é isso. Então, aqui, né, diz assim, né, versículo 20 aqui de Atos 4. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Versículo 10. Porque não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. A violência e a destruição. Em Jeremias 4, vamos ver o que é que aqui Deus fala através de Jeremias 4:22, fala o seguinte, fala da tristeza de Jeremias por causa do seu povo, tá vendo? Então veja o que é que diz, olha. Deus disse, o meu povo não tem juízo e não me conhece, eles são como crianças tolas, que não compreendem as coisas para fazer o mal, para fazer o mal são espertos, mas não sabe fazer o bem, tá vendo? É exatamente isso aqui, ó. É esse versículo 10. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Versículo 11, do capítulo 3 de Amós. Do 11 a o 15, diz o seguinte.
Portanto, o Senhor Jeová diz assim, dois pontinhos: um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, dois pontinhos: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel. Quem é os filhos de Israel? O povo de Deus, as ovelhas. As ovelhas vão se livrar, mas os ímpios não. Que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leite. Está entendendo? Então Israel é o povo de Deus. Então se você é de Deus, se você é uma ovelha de Jesus Cristo, isso aqui é para mim e para você. Mas para isso você precisa estar edificado na pedra. Você precisa estar vivendo a mensagem da hora. Você precisa estar vivendo a mensagem de Laodiceia, do anjo. Você tem que estar seguindo os ensinamentos do anjo da igreja de Laodiceia, que é a nossa era, que ela é negra. Versículo 13. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Amém. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel. E os chifres, do altar serão cortados e cairão por terra. E cairão por terra, amém. Os altares, viu? As imagens. Eu vou só conferir aqui nessa outra um pouco. Aqui, amor. Gente, fuja da mentira, gente. Fuja do falso profeta. Venha viver uma mensagem verdadeira, que Jesus Cristo está por trás, abrindo e fechando os olhos de quem é cego. Versículo 14 diz o seguinte: quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As quatro pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Amém. Glória a Deus. Isso é quando Deus vai visitar esse falso profeta, viu? Em 2 Reis 17, versículo 3, vamos ver aqui 2 Reis. 2 Reis, eu vou aqui nessa daqui, deixa eu ver rapidinho. 2 Reis, versículo 17. Samuel, Reis, 2 Reis 17, versículo 2. 17, versículo 3, diz o seguinte, aqui fala a respeito do reinado de Oséias de Israel. Versículo 3, fala o seguinte: o rei Salmanese da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmanese e lhe pagava um imposto todos os anos. Versículo 15, finalizando o capítulo de Amós 3, né? Diz o seguinte, vamos ler aqui, capítulo 15. Diz: destruirei as casas de inverno e de verão, as casas luxuosas, olha aqui, as casas luxuosas e as casas enfeitadas de marfim, todas elas serão destruídas. Ponto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Nessa, João Almeida diz assim, e derribarei a casa de inverno com a casa de verão e as casas de marfim perecerão e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim e a terra será restaurada. Ela está dando uma nova terra e é exatamente isso. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Amém? Então vamos ler aqui alguns parágrafos dessa mensagem para não ficar só no capítulo, né? Vamos ler aqui a mensagem. A palavra vem ao profeta. Então nós lemos aqui. Então aqui começa assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Cada vez que Deus tem falado sua palavra, o fez atravessar de um profeta. O fez através de um profeta. Ponto. Sempre foi assim. Esta é uma verdade comprovada por todas as escrituras. Amém. Enoque foi o profeta do tempo antediluviano. Ponto. Deus lhe falou sua palavra e ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Ponto. Enoque falou da segunda vinda do Senhor. Amém. Quando ainda faltava vários séculos para a primeira se realizar. Logo, quer dizer, ele profetizou para nós aqui, mesmo antes da primeira vinda de Jesus Cristo. Ele profetizou a segunda vinda, quer dizer que Enoque é antes de Noé. Tá vendo? Então, para você ver, por isso que Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Era o mesmo Jesus Cristo que hoje fala aqui através do mensageiro, através de mim. É o mesmo Jesus que falou com Enoque, que está falando isso aqui, que Enoque profetizou esses nossos dias aqui, atual. É o mesmo Deus. Amém. Enoque falou da segunda vinda do Senhor, quando ainda faltavam vários séculos para a primeira se realizar. Logo, 3 gerações depois de Enoque, Deus, olha aqui, foi 3 gerações depois dele, de Enoque, Deus levantou Noé, para trazer a mensagem de quê? Da arca, da aliança, né? Da arca, venha para a arca, fuja para lá e chover, mas ninguém acreditou. Então, imagina a gente que já sabe que Jesus Cristo veio. Esses aqui, ó, nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido na terra. Era difícil ou não era acreditar? Mas veja hoje, como essa geração que sabe que Jesus Cristo fez, que a palavra de Jesus... Isso aqui lá no tempo de Noé não tinha não, ó, essa palavra aqui na sua casa não. Deus tinha que falar através dele. Imagina o que é que Deus fará naquele dia do julgamento com você. Quando você tentar nobrear. Não, senhor, mas... não fiz... Ó, o dedinho. Quando, aqui ó, Deus levantou Noé, a ele falou da situação espiritual do mundo, mandou que fabricasse uma arca e lhe deu a mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio. Quando chegou o tempo, Deus libertar a Israel do jugo egípcio, ele levantou a Moisés. Está vendo que ele sempre levanta um profeta. Ele não ia ser diferente com a gente. Não, ele não ia ser diferente. Por que é que ele levantou Paulo? Para trazer essa mensagem para a gente. E através da mensagem de Paulo, que é a mensagem que Jesus falou para ele, então o nosso profeta William Branham trouxe essa mensagem. E quando o profeta William Branham estava batizando lá no Rio Ório, lá em 33, essa mesmo era de luz desceu e disse que ele precursaria a segunda vinda do Senhor. O próprio Deus, esse Ed de luz que foi fotografado, desceu lá no rio e deu a comissão do profeta William Branham. Disse que ele ia profetizar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele apareceu a Moisés através de uma salsa ardente, né? Então vamos continuando aqui. Olha. Assim Moisés chegou a ser a boca de Deus, ó, tá vendo? Ó? Para o povo. Ele foi o instrumento pelo qual Deus falou seus mistérios e a sua vontade. Amém. Depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra que o Senhor havia prometido, Deus enviou profetas para corrigir o povo. Entre eles esteve um grande profeta chamado Samuel, sendo o último dos juízes, e quem ungiu o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. E assim muitos outros, como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel. Estes homens, como profetas, tiveram a palavra de Deus para suas respectivas épocas. Exatamente. Eles falaram em nome do Senhor, a mensagem para o seu dia. Amém. Como o nosso profeta William Branham nos traz essa mensagem de restauração, é para esse nosso tempo, que é um tempo negro, uma era negra.
No tempo de Paulo era uma época mais branca, agora a última. Por quê? Porque a sujeira que começou lá no tempo de Efésio saiu pulando de geração em geração e terminou agora. Toda a sujeira está no meio de nós para ser destruída. Por isso que você anda por aí, é doença de todo tipo que você... Eu me lembro das doenças que tinha, era uma catapora, era uma febre, era uma dor de cabeça, era uma enxaqueca, a mais pesada era a tal da cólera na época. Mas e agora? Tem todo tipo de doença agora sobre a terra. Por quê? Porque a sujeira veio de lá para cá. Lá no sertão, quando está chovendo, as primeiras chuvas, começa lá na serra, aquilo vai lavando a serra, vai descendo toda a sujeira. E quando chega lá no balde do açude, aquela sujeira começa lá e a chuva vai chovendo, chega um tempo que ela chega para perto e sangra. Mas é o que eu quero dizer, e a sujeira vai para outro açude, mas o que eu quero dizer é que todas as sujeiras estão agora, todos os espíritos malignos estão vivendo no meio da gente nessa última era. E agora Deus está juntando eles para queimar. Nós estamos vivendo a última era, não tem mais para onde eles pular. Por isso que está aparecendo todo tipo de animal aí cheio de doença. É porque os inimigos, eles não tem mais para quem pular. E o que eles achar, eles se abrigam. Eles pegam os corpos das pessoas, dos animais, e entram dentro para não ficar ao léu. Tá entendendo? É isso que está acontecendo para a gente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deus enviou profetas para corrigir o povo. E entre eles esteve o grande profeta Samuel, sendo o último dos juízes, e que ungiu o primeiro rei de Israel. E assim muitos outros, como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel. Estes homens, como os profetas, tiveram a palavra de Deus para as suas respectivas épocas. Eles falaram em nome do Senhor, e a mensagem para seu dia. Esta é a maneira que Deus estabeleceu, segundo as Escrituras, para falar ao seu povo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e os unidos de buzinas, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs de longe e disseram a Moisés. Disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Êxodo 20, 19 e 18. Porque estas escrituras vemos que o povo não pode suportar a voz direita de Deus. Exatamente, ora. Uma mensagem que vem e diz uma mulher para ela não cortar seu cabelo, porque Deus é contra, porque Deus diz não tosqueie. Não tosqueie o seu cabelo. O que é tosquear? Veja aí no seu dicionário qual é a palavra tosquear. Aí você vai ver que é cortar. Então Deus está pedindo para a mulher não cortar. Então o que é que elas fazem? Corta. E o que é que elas são? Desobedientes à palavra. Então é essas pessoas que vai para o julgamento. Mas tem